Por que isso acontece biologicamente? O corpo não começa a digestão quando a comida chega no estômago. Olha isso. Ele começa quando o cérebro decide que vai comer algo. E o cérebro só vê ali e ela toma a decisão, vou comer algo, né? A partir desse momento, o cérebro já começa a se comunicar com as partes do corpo, pâncreas, por exemplo, vai para você, e começa a mandar hormônios ali para eles tomarem uma decisão e fazerem isso, isso, aquilo. Né? Além de neurotransmissores também envolvidos, que são neurotransmissores só são no cérebro, assim. Enfim, predominantemente. Enfim, tem a questão do eixo intestino-cérebro também. Eu vou fazer um curso futuramente sobre isso, que é bem importante. Ok? Há uma grande conexão entre esses dois órgãos ali, que comandam, digamos, 80% da sua saúde ou mais, sabe? Muito importante mesmo. Não que os outros órgãos não sejam importantes, mas esses daí são sensacionais, né? Enfim, ele começa quando o cérebro decide, né? Essa decisão envolve visão da comida, cheiro, o rótulo, a crença, o contexto emocional. Geralmente, tem um grande investimento de marketing nas marcas ali, não saudáveis, e como as marcas saudáveis nem tanto, mas as marcas não saudáveis de alimentos, por exemplo, no mercado também, há toda uma engenharia de marketing ali feita para te fazer ter essa visão sobre a comida, né, que não tem problema comer tais coisas, que eles colocam desenhinhos assim em biscoitos recheados, em ultraprocessados, né, parecer que aquilo é inofensivo, o cheiro também, cheiro de padaria no mercado, por exemplo, ou outras coisas, né, o rótulo, escondem coisas ali nos rótulos, né, agora também tem a questão do que eles colocaram assim, né, do alto em açúcar, alto em gordura saturada, alto em sódio, outra coisa, né, crença, a pessoa vê o alimento, o determinado alimento que ela vai consumir de uma maneira, né? Realmente a crença, ela é implantada na cabeça da pessoa quando ela é criança e adolescente, e depois disso, se a pessoa acreditar nisso por décadas, é muito difícil mudar isso. Uma das coisas mais difíceis que tem é mudar a mentalidade de uma pessoa, cara. Muito, muito difícil, cara. Sabe? Mudar a mentalidade de pessoa sobre algo, mudar os gostos dela sobre algo, você tem que ter um mindset aberto. E é muito difícil isso, cara. Eu tô tentando, é, recentemente fazer isso, sabe? Todos os dias da minha vida, pensar como que eu posso estar mais aberto às experiências da vida, a outras coisas, a experimentar outras coisas e descobrir coisas. Né? Tem muitas coisas, jogos, por exemplo, né, falando de videogame aqui, por exemplo, jogos que eu descobri, que eu jamais teria visto, assim, se eu não abrisse a experiência, se eu não experimentasse aquilo. Mas depois que eu experimentei, eu amei, sabe? Então tem essa questão da crença, né? Ou essa questão de pessoa ter uma crença sobre si mesma, ou sobre as outras pessoas, por exemplo, tatuagem, pessoas de tatuagem são pessoas más, são pessoas que não são de Deus, são pessoas ali que não querem nada da vida, são bandidos, traficantes, né? Tem pessoas que têm isso. Durante pessoas da década de 70, 60, né? Ou um pouco meio. Nessa faixa. Pessoas que têm tatuagem não são dignas de confiança, né? E é inconsciente, de certa forma é consciente isso, né? A pessoa acredita isso desde da infância, né? Isso cria um uma mindset, uma visão de mundo sobre aquilo que as pessoas vão ter contato com ao longo da vida, né? E só as experiências e um mindset aberto é capaz de mudar suas crenças. É muito, muito difícil acontecer. Muito difícil mesmo. Diria que 99,9% das pessoas já vão ter uma mentalidade fixa durante o resto da vida, sabe? Então, isso é muito triste, né? Enfim. Mas fazer o quê? Cada um cuida do seu, cada um cuida do seu e não tente mudar os outros, cara. Evite mudar os outros. A pessoa só muda se ela quiser. Só muda se ela quiser. E para isso ela precisa sofrer consequências da vida, mudar de ambiente, mudar as relações, mas você não tem o poder sobre isso. Você não tem o poder sobre isso. Então, isso é fácil de pessoas tóxicas, pessoas que não querem nada da vida, que, que maltratam você, não corra atrás, sabe? Enfim, a vida vai ensinar, uma hora ou outra, provavelmente. Contexto emocional que a pessoa foi inserida, né? Por exemplo, docinhos, né? A criança, por exemplo, o adolescente recebeu docinhos quando vê a lição de casa da escola, ou quando, ou geralmente, porque a mãe, ela queria agradar a criança e ela dava docinhos para ela, sabe, esse tipo de coisa. Isso tem outro contexto emocional também, que a pessoa cresce um adulto mimado do familiar, tipo, como Wesley, lá no lugar e fala isso, né? E é muito difícil depois mudar. É difícil, difícil pra caramba. Eu consegui mudar, mas foi meio questão de sorte. Foi um pouco de sorte que eu tive também. Mudei meu ambiente online, né? Eu mudei meu ambiente online, já que não tem como mudar o ambiente físico. Né? Às vezes você vai precisar trabalhar no emprego,
você não gosta das pessoas de lá, não gosta da cultura da empresa, ou algo do tipo, você precisa se tornar autorresponsável pela sua vida para fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito para sair de lá o mais rápido possível, para lidar com as situações do dia a dia, os problemas, sabe? É complicado. Enfim, basicamente isso, né? Essa questão dessa visão do desse mindset. Okay? Executivo o sistema nervoso parasimpático e simpático. Parasimpático é aquele que o seu corpo fica extremamente alerta, você fica estressado, alerta nas coisas, sabe? Você fica ligadão. E o sistema simpático é aquele que você fica relaxadão, tranquilo na nave. Ou lendo um livro antes de dormir, né? Lendo um livro, uma varanda, sem carros ali, na rua, né? Silêncio, passarinho cantando, isso é um simpático ativo. Que por sua vez modulam secreção de insulina, liberação de enzimas digestivas que ajudam na digestão, para quebrar os alimentos ali em pedaços, né? Para o seu corpo digerir. Respostas hormonais da saciedade, né? Hormônios da leptina, por exemplo, GLP-1. Respostas de dopamina. Ou seja, o cérebro prepara o corpo para que ele espera o que aconteça, não só para o que realmente acontece, né? Analogia. Imagine que você está indo fazer uma prova difícil. Apenas pensar nisso já muda. Seu coração, sua respiração, hormônios, foco e ansiedade. O mesmo vale sobre comida, né? Não só o que você come, mas também o que você espera comer. Uma prova difícil, né? Se você se sentir ansioso, por exemplo, uma prova difícil, você já cria cenários que vai ser um horror. Isso é sinal de que você não estudou, provavelmente. Provavelmente. Okay? Ou suas experiências da vida provaram isso. Porque mesmo você estudando, você foi lá fazer a prova e se lascou. Né? Pode ser culpa sua ou do professor, dependendo da situação. É mais ou menos assim. Então o cérebro associa, prova é uma coisa ruim. Sempre antes de prova, eu vou me sentir ruim. Vou ter que me sentir em alerta, coração disparando, né? Ansiedade, esse tipo de coisa. Né? E preparação, cara. Se prepare antes de fazer essas coisas. Se prepare para imprevistos também. Imprevistos acontecem na vida. Então se prepare, por exemplo, reserva de emergência, né? Muita gente de finanças aí fala sobre isso. Queria sua reserva de emergência, invista dinheiro ali, você tem uma aposentadoria e não chegar na hora ali, não ter nada, né? Ou uma apresentação da escola, da faculdade importante, de trabalho. Prepare-se, prepare-se. Quando você ensaia isso, por exemplo, na sua casa, ou com amigos próximos. Né? Convida uns 3, 5 amigos lá pra sua casa. Se você tiver amigos, se você não tiver amigos igual eu, aí você ensaia pra parede. Parede ali, ó. Na parede. Enfim. E finge que ali tem 10 pessoas vendo, assim, olhando pra sua cara, assim. Será que tá certo isso aí que ele tá falando? Pensa nisso, tá? Isso vai te ajudar bastante, tá? Hoje eu não tenho mais medo de falar em público por causa disso, né? Por causa dessa questão que me ajudou muito, ok? Enfim, é mais isso, né? Se prepare-se para as experiências da vida. Por que isso é tão relevante? Esse estudo mostra algo fundamental. A resposta metabólica não é automática apenas pelos ingredientes. O cérebro tem uma influência enorme em insulina, né? Fome, saciedade, dopamina e metabolismo em geral. Isso abre portas para entender por que dietas apenas físicas falham, né? Dieta, como isso, como aquilo, acabou. Você vai ficar saudável. Não é bem assim. Porque restrição mais mentalidade ruim não funciona. A relação entre expectativa e obesidade. Porque placebo pode ser real em saúde metabólica, né? Placebo é quando você pensa que, por exemplo, determinado medicamento que você está consumindo vai te fazer vai te fazer melhor para a saúde. E geralmente ele faz, mesmo não tendo essa função exatamente. Mas nem sempre acontece isso, né? Nem sempre acontece isso. Né? Não é só você ingerir veneno como Mitrita desfez, pensando que isso vai ser excelente para sua saúde, né? Por exemplo, esse veneno vai me deixar mais forte, meus corpos trabalhando melhor para se defender, eu vou ficar mais forte, né? Nem sempre é isso, né? Ligando com tudo que você já estuda, né? Vocês já estudam. Esse cachecol é desafio e expectativa mudam a resposta do corpo. Isso se conecta com dopamina. A antecipação do prazer ou medo ativa o sistema de recompensa, né? Com estresse. Antecipar algo um bom ruim mexe com ejeção de cortisol, insulina, adrenalina. Isso explica parte porque muitas pessoas comem de forma emocional ou sentem mais fome mesmo após comer. Porque não é só comida, é a interpretação cerebral da comida. Eu, por exemplo, não tenho mais medo de carboidrato, assim, medo de docinhos, assim, sabe? Eu nunca tive, na verdade. Eu aprendi estudando, eu criei uma consciência sobre as coisas muito maior do que as outras pessoas.
que olham o açúcar, nossa, açúcar faz mal para a saúde. Não deve consumir açúcar nunca. É impossível isso. É impossível você viver sem açúcar, praticamente, sabe? Porque se você consumir uma dieta baixa em açúcar, por exemplo, seu corpo próprio vai produzir a gliconeogênese, pra você ter glicose, né? Então, é bizarro isso, né? E você pode consumir doce, se você vive uma vida saudável, não tem problema se comer um doce uma hora ou outra, sabe? Não vai, você não vai morrer por causa disso, ou você não vai ficar gordo por causa disso. Isso é questão, a consistência vence tudo. Você faz um, você pega um pouquinho do tempo para jogar um videogame, para comer doce, dependendo da situação, né? Para fazer algo que não seja tão produtivo e saudável, mas que gere prazer, não é ruim isso, cara. O problema é feito todos os dias e muita frequência. Esse é o problema, tá? Então, essa mudança de mentalidade que eu fiz me permite fazer muitas coisas hoje, sabe? Que antes são restritas em relação a isso, né? Eu não posso comer determinada coisa porque tem isso, aquilo. Nossa, eu não posso comer de jeito nenhum gordura saturada. Nossa, gordura saturada entope as artérias, né? Entope as artérias de pessoas que têm um estilo de vida não saudável e com alto consumo de ultraprocessados não tem um estilo de vida bem regrado em saúde, né? Assim como açúcar, nem sódio, etc. Enfim, mais isso. Vamos aplicar na vida real. Você pode usar rituais, nomes e significados para melhorar respostas fisiológicas saudáveis. E também pode sabotar seu metabolismo com ansiedade antecipada e crença negativa. Comer com atenção plena, elimine todas as distrações do ambiente, o mínimo possível, o máximo possível, perdão. Foque só no seu prato. Pega o prato, come, olha, sinta na boca, sinta o alimento, certo? Isso vai ajudar bastante. Ver comida como nutrição não recompensa emocional. Mas a comida acaba sendo uma recompensa emocional, de certa forma. Porque o ser humano, a comida é biopsicossocial. Bio, de biologia, o seu corpo precisa. Comida. Dos nutrientes, perdão. Não, de comida, né? Uh, psico, no caso da questão da psicologia. Né? Como a gente vê a comida, como a comida está presente na nossa cultura, como nós interpretamos isso, né? Como ela age no nosso cérebro, né? E social, porque envolve a sociedade, né? Você vai em todo lugar que você vai, ou você recebe um café, uma água, algum alimento, sabe? Festas, não nem se fale. Festas são festas é um enchimento enorme de comidas, né? Enfim, e a maioria não são saudáveis. Algumas são, algumas não. Enfim, reduzir rótulos que ativem a ansiedade, como light, diet, proibido, né? Nossa, isso aqui tem muito açúcar, não posso consumir. Né? Uma hora ou outra você pode consumir, cara. Principalmente se você fez uma refeição completa, por exemplo. Né? Comer doce depois do almoço, por isso que é importante, né? Ou light, né? Muitos industrializados mais light, né? Você vê isso, você acredita de primeira no rótulo, sem estudar aquilo, sem estudar o alimento. Você fala, vou consumir isso, você bem para minha saúde, né? Às vezes não é bem assim, né? Ou proibido, por exemplo, não posso comer chocolate porque é proibido, sabe? Dependendo da situação, é melhor você reduzir, dependendo da situação, não, sabe? Você pode consumir tranquilo, sabe? Eu como chocolate quase toda semana, viu? Isso não faz mínimo para a sua saúde, porque a maior parte do tempo eu como ser saudável e eu mantenho um estilo de vida saudável também, entendeu? Então, tem essa questão. E diminui julgamento sobre comida, né? Da comida, ok? Enfim, esse tipo de coisa. Você não tem uma visão muito centrada, muito fechadinha sobre os alimentos que você consome. Estudar sobre isso. Tem que estudar, cara. Tem jeito. Você pode ligar para um médico, um nutricionista, faz isso para mim, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, por quê? Né? Você até pode fazer isso, mas o ideal seria você estudar um mínimo que fosse sobre nutrição. Um mínimo do mínimo, sabe? Para você dominar esses conceitos assim, não cair nessa ladainha desse marketing de alimentos que fazem por aí, ok? E esse marketing de alguns, até profissionais de saúde que ficam demonizando as coisas, os alimentos, né? Esse tipo de coisa, assim, é extremamente zoado pra caramba, zoado. O seu cérebro responde primeiro à história e depois aos nutrientes.